Agora, em 1 Tessalonicenses, verso 4, Paulo começa dizendo: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo, mostrando a obediência dessa igreja. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Ou seja, é sempre necessário crescer e aprender cada vez mais a como agradar a Deus, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus, não vivendo nas paixões como os pagãos, mas vivendo em santidade. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Ou seja, ninguém prejudique nem aproveite-se sexualmente do seu irmão. Por quê? Porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. O próprio Senhor vai castigar todos aqueles que prejudicam e aproveitam de seus irmãos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando ao homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Ou seja, eles já tinham recebido no seu coração esse ensinamento do próprio Deus. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia, que era a região dessa igreja. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Cada vez mais vocês continuem amando os irmãos. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo instruiu os irmãos da igreja para que eles pudessem viver com seus próprios recursos, do próprio trabalho, cuidando do próprio negócio, para que ninguém pudesse acusar a igreja de nada. Agora, antes de ler o verso 13, é muito importante entender o que estava acontecendo na igreja dos Tessalonicenses. Alguns desses recém-cristãos convertidos do paganismo tinham medo e pensavam: se um de nós morrer antes da vinda de Jesus Cristo, Cristo não vai poder salvá-lo. Mas aí Paulo diz a eles: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aos que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, para que vocês não fiquem tristes pela morte das pessoas como aqueles que não têm esperança da salvação. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aquele que nele dormiram, ou seja, as pessoas que morreram sendo cristãs. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, nós não passaremos à frente dos que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a volta de Jesus, assim como está escrito em Mateus 16, que Jesus diz, no verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Assim como está também em Judas 1, verso 14, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. E depois disso, depois da ressurreição dos santos que morreram no Senhor, os que estiverem vivos
serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, Paulo diz: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento bem breve, que é um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estamos vivos, seremos transformados. E por que Paulo ensinou sobre a ressurreição dos santos? Para que eles pudessem consolar-se uns aos outros com essas palavras e não precisar mais ter medo da morte. E assim termina 1 Tessalonicenses capítulo 4.